Olá, pessoal, eu sou Cássio Bettini, mais uma vez aqui com vocês, trazendo um podcast que eu tenho certeza que vai ser top, com a Fernanda Baker, é de Araçatuba, olha aí, da nossa região aqui, e mora no Vale do Silício, gente, é na cidade de Auckland, e trabalha para a Samsung Next, ou seja, um braço que é um braço da gigante Samsung. E eu tenho o maior prazer, Fernanda, de receber você aqui. Espero que o pessoal goste bastante também do papo que a gente vai ter, que possa contribuir, né, para os conhecimentos e ampliar nossa mente, etc. e tal. Bom, seja bem-vinda de novo. Me fala, Fernanda, como que você foi parar aí no Vale do Silício, né? Conta aí para gente. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu já estou fazendo parte do grupo no WhatsApp do Real Vale. Para mim é um prazer poder ajudar a turma. Eu acho que eu ainda não fiz muito, acho que ainda tem muito a ser feito. Então, quem estiver escutando e precisar de algum apoio que eu possa dar aqui de longe, eu estou super à disposição. Bom, como eu vim parar aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso contar é que nada foi planejado. Eu não acordei um belo dia e falei, nossa, Vale do Silício é a minha meta, eu vou fazer isso, isso, isso para chegar no Vale e trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu acho que as coisas, como tudo na vida, foram acontecendo e eu fui sendo bastante oportunista, seguindo um pouco, eu segui muito mais o meu coração no que eu queria fazer do que a Legal. carreira. Eu acho que Legal. isso que me abriu portas também para estar onde eu estou hoje. Então, senta que lá vem a história. Lembra daquele desenho antigo? Sim, Eu sou de 81, sim. né? Eu sou velha. Então, senta que lá vem a história. Era Só da para cultura, né? Esse desenho era da era da cultura. cultura. O menininho sentava e aquele negócio girava porque ia ser longa a história. Mas Genial. eu vou contar uma história, vou encurtar a história. Eu sou de 81, então já estou aí com quase 40, ano que vem faço 40 anos, então eu não cheguei no Vale em 2000 ou 95, quando as primeiras, eu acho que poucos brasileiros ainda estavam aqui, tá? A minha história foi a seguinte: eu era uma menina normal em Araçatuba, dançava balé, ia para a escola, e aí quando eu estava com 14 ou 15 anos, meu pai chegou com um formulário do Rotary Club para eu preencher e escolher qual país que eu ia querer morar por um ano. Aí eu falei, nossa, ok, tá bom, eu vou. Eu não tinha internet, tá? Assim, pelo menos não na minha casa, era 95, mais ou menos, 96. Nossa, eu lembro que nessa época aí, internet era discada, sabe aquele negócio de conexão? Hum, a Nossa, gente foi, era. a gente foi ter internet de escada em casa só em 98, foi o ano que eu Pois é. fui viajar. Então, o que aconteceu? Eu preenchi lá um formulário com o sonho de ser bailarina. Pô, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, né? Sim. E aí, ao invés de eu escolher Estados Unidos ou esses países que hoje talvez muitos intercambistas escolhem, eu escolhi Alemanha, França, porque eu queria ir para a Europa, porque eu achava que a cultura, né, ao redor do balé era muito maior Sim, do que nos Estados Unidos. sim. Então, a motivação foi outra. Dança é um dos modelos de arte, sabia, né? Que Sim, tem música, teatro, né? Para quem está ouvindo aí, pensa que arte é só fazer desenho, né? Ou pintura, não. A música, né? O teatro, a dança, né? São modelos da arte também. Só para então, assim, o corroborar. meu começo foi focado em arte, né? Eu tinha Legal. medo de colocar Estados Unidos e cair no meio do Texas, no meio do nada, que era o que acontecia com as pessoas que iam para os Estados Unidos antes. Aí eu falei, ah, não, eu vou para a Europa. E aí, um ano depois, eu recebi um convite dizendo que eu seria uma das primeiras pessoas de Araçatuba a ir para a Alemanha, e fui. Puxa, que Então, em joia. 98, eu terminei o segundo colegial e para o terceiro colegial eu fui para a Alemanha. Eu me lembro quando eles falaram o nome da cidade, eu não conseguia nem encontrar nos livros que a gente tinha em casa. Eu tive que ir na Biblioteca Municipal de Araçatuba para encontrar olha que coisa, que tempo, né? Para encontrar um Puxa. mapa. Um É mapa que atlas. chama? Um atlas. Um Puxa, que joia. atlas, para então entender para onde eu ia, enfim. E esse um ano na Alemanha, é claro que transformou, porque eu encontrei pessoas de todos os lugares, Nova Zelândia, Austrália, Japão, China, Brasil também, mas
E ali naquele momento eu percebi como o mundo era conectado, mesmo que a internet ainda estivesse só começando, aquilo transformou a minha vida e o que eu queria para a minha vida. Tá? Então, o meu mundo cresceu. Eu acho que esse foi o maior impacto. Eu já não queria só trabalhar em São Paulo, eu queria trabalhar na Alemanha, eu queria trabalhar em outros lugares. Né? E eu acho que a gente, quando a gente está em Araçatuba, eu quero estudar fora, eu quero estudar em São Paulo e trabalhar numa grande empresa de São Paulo. O nosso sonho tem limite, né? E ali o meu limite ele expandiu e ele nunca mais ia voltar ao tamanho normal. Então, voltei para Araçatuba, fiz um ano mais de cursinho, assim, e aí fui estudar em São Paulo e decidi fazer relações internacionais, porque o meu intercâmbio tinha influenciado naquilo. Eu não sei se você quiser me parar em algum momento para perguntar alguma coisa, mas eu vou continuar com a história. Longa história curta, eu terminei de me formar em 2006. Eu fui morar na Alemanha a trabalho. Então, eu acho que o único sonho que eu planejei mesmo era eu vou voltar para a Alemanha a trabalho. E aí eu consegui entrar no programa de trainee da Câmara Alemã em São Paulo, quando eu estava na faculdade. Foi o primeiro programa de trainee deles, em 2003. Eu entrei, e aí eu consegui me provar lá dentro, e fui convidada para ir para o escritório de Frankfurt am Main, na Alemanha, e fiquei lá 3 anos. Legal. Deixa eu perguntar só uma coisinha para você. Quando a gente fala disso, né, que nem se comentou aí, a gente tem aquela ideia familiar que é você se formar, ir para São Paulo, aí depois eu tive a oportunidade para ir para a Alemanha no intercâmbio que seu pai te ofereceu, e se abraçou essa causa aí, mas a gente sabe também, Fernanda, que tem muita gente que tem um certo medão, assim, sabe, de ganhar a vida, né? Ah, não, sabe o que é? Eu estou namorando agora aqui essa pessoa, sabe aquela coisa? Pelo jeito você estava assim, cara, focada, falou, me dá esse negócio na minha mão que eu vou para as cabeças. É esse sentimento, mais ou menos? Sabe o que é engraçado? Eu tenho minhas melhores amigas do colegial, né? Sim. E eu estava conversando com uma delas, a última vez que eu fui para São Paulo, com a Camila, ela foi minha melhor amiga, acho que desde quando a gente tinha 6 até véia. E a Cá me falou, né? Ela falou, Fer, é muito doido, porque assim, a gente estava tudo naquela fase, indo para, eu nem me lembro, acho que era Tequilaria, eu não sei, Calypso, aquelas baladinhas que existiam nos anos 90, fim dos anos 90 no Brasil, quer dizer, em Araçatuba. E eu estava indo também. Só que assim, eu acho que eu já tinha um pouco essa responsabilidade do balé. Então, no colegial eu já estava dançando numa companhia. Eu não era boa, tá? Só para comentar, eu era péssima. Assim, meu pai uma vez virou para mim e falou: "Você vai morrer de fome". Que animador, balé, hein? muito animador. Mas assim, eu chorava muito porque eu queria muito ser boa, mas meu pé não era bom, minha sapatilha não era bom. Eu não era era tua vibe bailarina, não. E assim, mas eu acho que talvez o esporte ou a arte tenha me ancorado. Então, assim, enquanto a gente tinha. Eu acho que o colegial é uma fase de namoro. Eu ia até falar precoce, olha só, mas de namoro, de um pouco de experimentação, de outras coisas, exato, beber bastante. E eu, porque tinha eu ia falar commitment, mas é um comprometimento com balé como uma paixão, que era uma paixão. E um desafio, pelo jeito, também. Ali super desafio, e aquilo me mantinha muito na linha. Não era meu pai, minha mãe, era eu mesmo que acordava de sábado às 7 da manhã para dançar. E domingo, enfim. Então, eu acho que, primeiro, o que me fez querer ir foi um pouco a chance que eu via de dançar em outro lugar. Embora depois eu percebi que não era mesmo a minha sina. E eu acho que também tem a ver com personalidade, né? A minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha, ela nunca quis sair de Araçatuba, ela tá aí até hoje é médica, né? Formou em medicina. Mas assim, então eu acho que tem a ver com sonho, com personalidade, de querer ir. Eu deixei namorado para trás, eu comecei a namorar uns 15 dias antes de ir embora. Eu me lembro que o menino chorou, eu chorei, e fui embora. Eu falei, não, mas daqui um ano eu volto. Eu acho que eu voltei super diferente, né? Sim, mas eu acho que eu era uma adolescente como qualquer outra,
eu não sei dizer o que me impulsionou, eu acho que foi um pouco o meu pai falando, lógico, você tem que ir. Eu lembro que na Legal. época você pagava talvez R$ 500, eu acho, para o Rotary só. Era Poxa, uma taxa de inscrição e aí o resto era tudo de graça. Você fica na nossa, que casa de delícia. família de graça. Não, Ainda é ganha grande mesada. oportunidade. Nossa, É. grande oportunidade, né? Não pode desperdiçar mesmo. Daí você Então, voltou, vamos lá, aí você voltou, fez relações públicas, né? Vamos ver que hora que você caiu aí para essas bandas aí que você está sim, hoje. vou encurtar a história. Eu fiz relações internacionais, fui para a Alemanha, e aí quando eu estava na Alemanha, de 2006 a 2009 já a trabalho, eu conheci um americano daqui da Califórnia. Eu estava com 26 ou 27 anos, a gente começou a namorar à distância, na época era Skype, e eu fiquei ainda mais ele estava em Stuttgart, na Alemanha também. Ele foi embora, eu fiquei, a gente namorou à distância, não sabendo se ia dar certo. E aí teve um dia que eu falei, mãe, eu não vou para o Brasil passar férias, eu vou para Califórnia. Aí minha mãe falou, menina, aquela coisa de mãe, né? O que a mãe do cara vai pensar de você? Que você vai lá, você viu o menino 3 vezes na Alemanha e vai agora passar 2 semanas na casa do menino. Você já imaginou o que minha mãe pensou de Sim, mim, né? sim. Aí eu falei, eu já estava muito desapegada naquela fase. Falei, não, eu tenho 27 anos, não tenho mais tempo a perder com isso, não. Eu vou para ficar na casa do menino. Se der certo, Legal, se não, bem, se não. não, não vou perder mais tempo. Também estou ficando velha. Bom, fui para casa do menino, que era aqui. E eu e o menino, a gente faz 10 anos de casado agora em junho. Que massa, Então, é meu marido, né? legal. Mas, então essa foi a primeira vez que eu vim para cá, foi 2008. E aí eu voltei para São Paulo, continuei trabalhando, vim de novo em 2009, fiquei 2 meses aqui. E aí, na verdade, no começo eu falava, gente, eu não me adapto aqui. Então, eu acho que o medo, ele existe e ele é real. Que eu falei, aqui todo mundo é muito inteligente. É esse o medo. Nossa, nossa, é sério mesmo? É que Esse assim, sentimento né, de inferioridade, né? é um sentimento, talvez porque eu não tenha, não, talvez se eu tivesse feito uma engenharia qualquer, Hum. ou trabalhado com exatas, sabe? Ou tivesse uma formação mais científica, eu acho que talvez eu teria me achado mais preparada para conseguir um trabalho aqui. Mas quando eu cheguei, eu falei, pô, eu fiz relações internacionais, eu tinha feito um mestrado, eu terminei um mestrado na Poli, então eu tinha lá um nome da USP, mas era um mestrado Sim. mais focado em ambientais. E aí eu cheguei aqui e falei, como que eu vou aplicar? Eu olhava, porque aí eu casei, né? Fiquei no Brasil, em 2014 eu vim para cá. Então, quando eu cheguei, tive que aplicar para os papéis, porque eu não podia trabalhar, e aí chegou minha permissão de trabalho. Então, vamos acelerar para 2014. E eu falei, onde eu vou trabalhar? Eu sou formada, sou brasileira, meu inglês não é fluente, sou formada em relações internacionais, então não é marketing, né? Então, Né, assim, desenvolvimento de software, engenharia de software, nada porque disso. desenvolvedor, a linguagem é praticamente universal, e eu acho que engenharia também. Hum. É, Mas é técnico, né? Esse lance é meio que técnico. E a gente sabe hoje, Fernanda, vocês estão escutando aí também, que é o seguinte: eu vejo muito isso em startups. Aí, a Startup Weekend, na verdade, que a gente aplica aqui. As uhum, pessoas falam assim: ah, não, isso não é para mim, eu sou psicóloga, sabe? Eu sou psicólogo, não é para mim. Como não é para você? Se você for aplicar uma tecnologia para a tua profissão, cara, quem mais vai ter que saber como utilizar essa tecnologia é você. Não é um tecnólogo, não é um cara que desenvolve aplicativo, né? Então, exatamente, todas as áreas, todas as áreas necessitam do conhecimento técnico da área, né? E não exato. você ser desenvolvedor para poder fazer parte, né? Isso que você E me falou, né? Diga eu lá, acho diga também lá. que toda empresa de tecnologia precisa de outros profissionais, né, que Com não só certeza, os técnicos. claro. Então, Mas acho que eles sabem disso também, né? Principalmente as grandes, sim, né? sim, mas eu acho que quem chega aqui, como eu, você talvez tenha tido pessoas mais corajosas do que eu. Eu dei uma demorada, eu falei, eu vi as vagas no Google, no Facebook, eu falava, não, mas como que eu vou justificar que eu tenho capacidade de fazer, sabe? Sim, Então, entendi.
Eu primeiro busquei, então, quando eu cheguei no Vale em 2014, eu fiquei 5, 6 meses sem trabalhar, esperando a documentação, e assim que saiu a documentação, eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar na Apex Brasil, que é uma agência que todo mundo conhece aí no Brasil, Sim. Bastante similar ao trabalho ou complementar ao trabalho do Sebrae Nacional e dos Sebrais Isso. estaduais na formação, capacitação de empresas brasileiras, Sim. e era um escritório que... Só para o pessoal conhecer, a Apex Brasil é uma agência voltada para contratos de exportação, né, de trâmites, né, de exportação, não é isso? É mais a capacitação da empresa para preparar a empresa para exportar. A gente não faz o trâmite, então é uma agência do governo Legal. federal, que Legal. fica debaixo do Ministério das Relações Exteriores. E a gente, e esse escritório de São Francisco, que eu acabei assumindo em 2014, em julho de 2014, era um parceiro do programa Startup Brasil, no Brasil. Legal. Então, foi uma super oportunidade para eu combinar todas as minhas qualidades de Brasil e também conhecer mais sobre o mundo de startups. Então, porque eu cheguei aqui sem conhecer, eu não era a startupeira. E também, há 6 anos atrás, não era todo mundo que falava sobre isso. Não tinha tanto Legal. conteúdo. É verdade. Né? Tinha a menina do Vale, que estava começando, ela tinha acabado de escrever o livro, mas era só ela na Sim, época fazendo exato. alguma É isso coisa. mesmo. Isabel, E como que hoje, ela chama? Eu não sei se é. eu já não me lembro. Tem uma moça que ela ficou bem famosa mesmo. Porque ela foi uma das primeiras, enfim. Hoje já mudou muito, a gente já tem muito mais conteúdo, né? Okay. E as pessoas. A gente brinca que o Vale virou a Disneylândia do brasileiro, né? Porque o brasileiro já não queria mais ir para Disney, ele começou a querer vir para o Vale. Isso Pois, foi é um uma evolução. movimento lá para 2015, a gente começou a ver mais, né? 2015, 2016. Exato. Enfim, então, eu comecei na Apex Brasil, e Tá. aquilo me permitiu aumentar muito minha rede de relacionamento no Vale. Então, eu As conheci muitos conexões. investidores, fiz muitas conexões, conheci Legal. muitos fundadores, empreendedores, e fiquei 5 anos na Apex, eu fiquei até o ano passado. Então, assim, tinha muita trabalho de comunidade, mas também muito trabalho de convencer investidor a investir em startup no Brasil. Então, foi um trabalho que me permitiu dar esse outro passo de ir para uma tech company como a Samsung Next, que a Samsung Next... Beleza, eu quero fazer uma parte aí antes de você continuar. Sim. Quando você diz assim, a gente tem impressão, né, que tem um monte de maluco aí que inventa coisa toda hora, sabe? Assim, outro dia a gente estava conversando numa rodinha e falou, puta, meu, ali os caras são malucos pra caramba, tem uma ideia, eles já se unem com mais 2 ou 3, não sei o quê, começa a desenvolver, começa a fazer e tal. Aí, isso que você está falando aí, por exemplo, você vai conversar com um investidor, né, ou então com um fundador de alguma empresa, aí, de uma startup e tal. Quando a conversa, isso é uma curiosidade particularmente minha, a conversa é um papo reto, sabe? É aquele negócio de objetividade total, ou você tem que ficar contando as historinhas pro cara, sabe? Mostrando um monte de diplominha que você tem, sabe? Você entende? Porque aqui no Brasil, Fernanda, tem muito disso ainda, sabe? A gente vê muitos negócios falando, mas de onde você é? O que você fez? Qual que é a tua história? Não sei o quê. Por último, o cara vai querer saber lá se sua ideia é uma ideia viável ou não, né? A gente vê muito isso. Está mudando, mas a gente vê muito. E como é que é aí? Explica para a gente. Então, aqui, eu acho que antes do cara aceitar a reunião, ele já sabe quem você é. Então, assim, eu diria que o Vale do Silício é um clube bastante exclusivo. Assim, quando eu falo Vale do Silício, eu não quero falar o clube dos investidores. Então, assim, eu acho que... E eu não acho que isso é uma maldade do investidor, tá? Eu acho que é simplesmente falta de tempo e você tem que gerar resultado. Então, o investidor, o venture... É uma praticidade. Exato. Então, assim, tem muito investidor que não conversa, por exemplo, com o empreendedor que não tenha vindo, que não tenha sido apresentado via alguém, via uma pessoa do seu relacionamento. Né, que eles chamam de warm introduction, ou uma introdução quente, uma apresentação quente, significa,
E era assim que eu me posicionava, aliás. Eu posicionava a Apex como, me fala o que você quer e eu vou te apresentar para empreendedores brasileiros que estão solucionando problemas na área que você está buscando. Então, eu Poxa, me que colocava legal. como esse middleman, como esse homem do meio, né? Então, assim, eu acho que, no fundo, hoje eu que estou do lado de uma empresa, da Samsung Next, que é um investidor, né? A gente tem um fundo de 150 milhões de dólares para investir em empresas de tecnologia. Então, nós somos um fundo de corporate venture capital, né? Que chama corporate venture capital. Eu entendo por que hoje eu estou do outro lado e eu entendo por que o investidor faz isso. Então, não é para eliminar oportunidade ou porque ele não gosta, fica querendo pedir diploma. É simplesmente para a receita já está comprovada. E pode ser que exista um ou outro fora da curva que vai fazer diferente, mas ainda a probabilidade é muito maior de dar certo onde você vai apostar os seus cavalos quando tem uma receitinha de bolo já mais ou menos certa. Para o investidor do Entendi. Vale, essa receita do bolo normalmente ou é um aluno de Stanford, ou de Berkeley, ou MIT, ou dessas grandes universidades. Que desenvolveu algum tipo de projeto já bem legal, que já ganhou Exato. uma expressão X ou Y, Então, né? Já assim, foi comentado. sabe, então, assim, tem uma coisa por trás que faz com que aquele investidor tem uma massa de bolo por trás, antes de vir a cobertura, a ideia. O investidor tem que acreditar que aquele cara consegue executar. É muito mais sobre a pessoa do que sobre a ideia. Eu me lembro uma vez, Olha, eu já não me lembro. pessoal, olha que interessante que a Fernanda falou para a gente aqui. Cara, é muito mais importante a pessoa, né? A trajetória da pessoa, né? Como que ela está à frente do negócio do que a própria ideia. Sacaram? Só para vocês entenderem. Porque, assim, a ideia, ela vai mudar. Por exemplo, quem começou janeiro com uma ideia, tem que ter mudado essa ideia agora em abril, porque o mundo Perfeito, mudou, perfeito, correto? Então, perfeito. esse cara, quem investiu naquela ideia em janeiro, colocou dinheiro, e às vezes, quer dizer, o investidor venture capital está colocando dinheiro dos outros, não é dele, ainda mais arriscado. Tem Esse que cara tem responder para alguém, né? então, É, assim, quando ele coloca o dinheiro, ele coloca na pessoa. Eu me lembro de legal. uma vez ter lido um investidor, porque normalmente os investidores falam, a gente foca primeiro em time, depois em mercado, depois na tecnologia, e depois na não sei o que lá, né? E eu Sim, me lembro de um investidor falando, a gente foca em 5 coisas, nosso foco, né? Ele falava, time, primeiro time, segundo time, terceiro time, e ele só falava time. de time, quer Então, dizer, assim, só as pessoas mesmo. depende da execução, exato, porque Pô, que no massa. fundo, depende da resiliência do empreendedor, depende de quão bem sincronizado, orquestrado é o time, a oportunidade do empreendedor, quer dizer, a facilidade que ele tem de ouvir um Sim, feedback, de sim. conectar Como as que ele coisas. reage também, Exato. as Então, respostas. assim, a gente tem história, inclusive, aqui dentro da própria empresa, de empreendedor fazendo tecnologia fantástica e que a banca avaliadora falou, pô, mas esse cara parece que ele está segurando informação, parece que ele não, Putz, cara, olha, sabe? E aí olha. acabamos nos convencendo de que era importante investir, porque era uma grande oportunidade de mercado e de tecnologia para a empresa, e no fundo acabou se provando mesmo que O cara estava. aquele que é quase um sexto sentido, né? Que você sente, mas você não consegue provar com número ou nada, né? Então, aquele Sim, sexto sentido com relação ao empreendedor acaba sendo fundamental. E ao longo da nossa jornada de parceria, de casamento, né, de investimento com eles, a gente percebeu que realmente o cara era difícil de trabalhar. Então, eu acho que é outra coisa que aqui já está muito batido, mas é importante frisar, quando você capta investimento, é um casamento, é mais do que um casamento, né? claro, Porque não existe caso claro, de divórcio. claro. Pô, você sabe que isso daí me lembrou uma história, quando você estava conectando lá em Araçatuba, né, o modem na casa dos seus pais lá, eu estava em 98, eu estava apresentando uma ideia para um grupo de investidor, nem era investidor anjo ainda, não tinha nem essas terminologias, né, tal, e eu estava apresentando um projeto, na época, de um site de negócios, estava bem formatado, fiz um plano de negócios da hora, tal, e fui lá, apresentei para os caras e adoraram a ideia, fechei, eu sempre fui da área de planejamento estratégico e fechei completo o negócio, né? Não tinha esse negócio do Shark Tank aí também, essas coisas, nada.
E apresentei, olha que louco, porque eu apresentei a ideia para o cara, eu estava me desligando de uma empresa, que eu tinha 6 sócios fodões, né, eram uns tubarões, assim, eu estava saindo fora porque os caras não queriam ir para a internet e eu queria. Aí eu falei, não, cara, é o futuro, estou indo, vou sozinho. Aí reuni um grupo lá de amigos, começamos, né, a trabalhar nisso, fui lá, apresentei essa ideia, e os caras adoraram. Chegou no final, falou, o que você quer, então? Eu falei, cara, por 200 pau eu vendo essa ideia para vocês, pode levar. Acho que era 200 mil, nem lembro o valor assim, exato, né? Aí o cara falou, como assim? Eu falei, toma, a ideia está aqui, o projeto está aqui. O cara olhou para minha cara e falou, não, então não. Eu falei, como? Você gostou, tudo, né? Ele falou, não, cara, você não entendeu, a gente queria você. Puta que pariu. Eu saí de lá, aí eu tentei reverter, já era tarde, né? E sabe quando você sai se sentindo uma pessoa imbecil mesmo, assim, idiota? Eu saí, cara, aquilo lá me deu foi um divisor de águas na minha vida, gigante, né, cara? Falou, cara, não é assim, as pessoas querem você, compreenda isso, né? Então, se dê valor, vai lá, acredita no que você está fazendo. Só queria contar essa historinha só para dar uma emendada aí, né? Essa história é bastante comum aqui. Eu lembro uma vez um artigo, provavelmente da TechCrunch, quando o Mark Zuckerberg, né, o CEO do Facebook, comprou uma empresa X por 420 milhões, sei lá. E assim, não tinha praticamente nada a ver, não é que não tinha nada a ver, mas os jornalistas começaram, mas como que você está vendo, né, porque o WhatsApp tinha a ver, não era estratégica a aquisição da empresa, quando ele comprou. E aí a resposta dele para o jornalista foi, não, eu estou comprando porque eu quero o fulano, o CEO, para ser meu chefe de produto. Olha que louco, cara. A empresa acabou, eu só o que eu quero é ele, eu não quero a empresa. E pode se transformar, né? De repente, pivotar no meio do caminho e tal. Não, assim, ele não quer a empresa, ele não queria a solução, ele queria o cara virar o Chief Product do CTO, provavelmente. Pessoal, olha, vocês estão ouvindo isso, que interessante, né? Então, a Fernanda está lá no meio, sabe? A gente tem aqui o Hell Valley, né? o Redfoot, e ela está lá no meio, e ela está dando essa dica valiosíssima para a gente, que é para realmente se autovalorizar, né, cara? É você confiar no teu taco, né, sem medo, sabe? E fazer as coisas acontecerem, porque as pessoas ainda contratam pessoas, Esse é o grande lance, né? E essas pessoas boas vão para cima, vão para frente, né, Fer? Me conta uma coisa aí. Bom, aí eu até te cortei aqui, você estava finalizando, mas já vamos entrar para um negócio aqui que eu estou meio que curioso aqui. A Samsung Next, ela investe, então, em empresas, é isso? O negócio dela é você identifica negócios promissores para vocês colocarem grana, fazer funcionar, né? Exato. E é só aí no Vale mesmo, isso daí, ou ela tem uma expansão aí global, como é que é? A Samsung Next tem escritórios aqui no Vale, a gente tem São Francisco e Mountain View, a gente tem Nova York, tem Tel Aviv, em Israel, tem Berlim, que olha para a Europa, alguns mercados prioritários na Europa, e a gente também tem Coreia do Sul, na atriz da Samsung, para nos apoiar com colaborações, né? Porque quando a gente investe numa startup, normalmente o que aquela startup vê na Samsung é um potencial de trabalhar com a Samsung. Sim, ou seja, colocar um determinado aplicativo ou tecnologia nos nossos celulares, ou nos nossos refrigeradores, né? A Samsung está na casa de todo mundo, né? Então, e a nossa casa está ficando cada vez mais inteligente. Né? A IoT, né? Então, deixa eu já pegar um embalo nisso que você está falando. Esses projetos de investimento nessa área, eles são mais voltados para soluções de software ou de hardware também? A Samsung Next é o único braço de investimento da Samsung, porque eles têm alguns outros que focam somente em software services. Então, eu vou explicar a Samsung Next em 4 times. Nós somos 4 times aqui dentro. O time de investimento é bem tradicional, faz investimento na startup, pega equity e apresenta essa startup para a matriz, para potenciais colaborações entre a startup e a matriz. A gente tem um time de parcerias, a gente tem um time de fusão e aquisição, que fusão não existe, né? Aquisição normalmente. E essas aquisições, elas podem ser pequenas empresas que podem virar um produto nosso ou aquisições já grandes, de milhões, bilhões às vezes.
E a gente também tem um time de produto. Então, esse time de produto foca em desenvolver software services para o hardware Samsung, né? Então, assim, se você pensar hoje, a Samsung, 99% a receita da Samsung é de hardware. São Sim. eletrônicos, a TV, tem uns dados da Samsung que são assustadores. Acho que eles vendem uma TV por segundo no mundo, Ô, louco. 10 celulares por segundo no mundo. Isso pré-Covid. Que isso? Eu não sei como é Caraca. que está isso agora. São os números assustadores, né, de venda. Então, Sim. assim, a empresa existe desde 1938, tem uma história linda, assim, eu adoro ler a história da Samsung, porque a empresa começou vendendo macarrão e peixe seco, e eles foram se... É lindo de ver como uma empresa que começou numa área completamente diferente se reinventou tantas vezes para semicondutores, depois celular, tecnologia, e hoje a gente é o braço da Samsung que fica pensando no futuro do software e service, que na verdade, uma coisa que a gente acredita, eu acho que vocês podem ver isso também. Assim, uma das tendências que eu vejo acontecer é que as novas gerações, eu acho que a nossa geração é muito focada em coisa, né? Então, eu quero isso, eu quero isso. E as novas gerações são muito mais focadas em experiência. Então, assim, eu quero ter essa experiência, eu quero, principalmente, já não sei mais o nome da nova geração, depois da geração X, acho que é a Z, né? Estão cada vez mais focados em experiência ao invés de ficar colecionando coisas. Ok, é verdade. Então, a Samsung também está pensando nisso, em como a gente pode adicionar muito mais experiência para o celular, porque quando você compra um celular, ele é igual a todos os outros. Sim, ok. Ele faz o que diferencia a experiência, o que diferencia um celular do outro é a experiência do usuário. Sim, Então, é quando, isso aí. né, que foi, na verdade, o que a Apple fez muito bem. Toda a experiência do design, Exato. quando chegou lá com o iPhone 1, ele chegou já quebrando todos os paradigmas que a gente tinha de Exato. design e de usabilidade. E eu acho que hoje a Samsung, tendo uma geladeira em cada casa, televisão, como que a gente pode oferecer serviços e software que vão fazer com que a sua interação com a televisão não seja só passiva, mas que vire a sua academia de ginástica, que vire a Sim. sua, né, por exemplo, o seu refrigerador, ele pode, o meu sonho é que esses refrigeradores, essas geladeiras inteligentes possam já entender o que está faltando na minha geladeira, já sabe o que normalmente tem lá, porque que é o que eu compro toda semana, já manda um pedido para a Amazon e a Amazon já entrega na Já minha casa sem eu entrega ter e que fazer boa. nada. Sim. E se alguém puder cozinhar, algum braço mecânico, melhor ainda. Eu já até falei num dos podcasts meus aí sobre, acho que foi o Japão, que tem uma cozinha, né, um restaurante, que toda a cozinha é robotizada, toda, não tem chefe de cozinha lá, tem inteligência por trás disso, óbvio, né, que tem trabalho humano, mas a mecânica toda é robótica. Então, fica tranquila, custava R$ 2.000, meu, E a então, gente ficava sabe, na fila. ficava na fila, era capital até, o negócio era bem louco, meu. Então, hoje não, hoje está super acessível. Todo mundo aqui está vendo as estrelinhas, uns pontos de luz no céu, que é o Starlink, né? Todo mundo comenta, tem uns caras que ficam apavorados, nossa, é o fim do mundo mesmo, é pandemia, não sei o quê. Não, não, é Starlink que está colocando 12 mil satélites para conexão de internet no mundo. O maluco do Elon Musk lá está fazendo isso, pô. Então, né? O Google tem um projeto também chamado, muito Também. interessante, chamado Balon, né? Os Balões, né? Isso, Projeto exato. Loom. Na verdade, tem um Isso, brasileiro por trás desse projeto. olha que massa. Então, a internet ela vai estar cobrindo praticamente o mundo todo. Então, não tem mais volta mesmo isso, né? A informação... Porque o grande lance da internet, Fernanda, até a tua opinião, queria a tua opinião, no meu singelo ponto de vista, realmente o grande lance é a democratização da informação, no meu ponto de vista. Não estou falando se é certo ou errado o que chega, mas é democratização, né? Hoje está muito mais acessível, você tem EADs, enfim, hoje é mais fácil você confrontar alguém, né, cutucando, se é a tua ideia, qual que é. Você sabe que eu acho que essa é uma percepção que todo mundo que tem acesso à internet, ou eu diria assim, que a classe estudada,
e com acesso pensa que essa democratização acontece. E aí, outro dia, eu conversei com uma empreendedora aqui que está levando VR, né, o óculos, ela fez de papelão, ela está com uma produção em massa para escolas e comunidades que não tem nem dinheiro para almoçar. Que aqui a gente tem também isso nos Estados Unidos, né? E ela estava me falando que essas crianças não vão ao museu, não vão a lugar nenhum, porque não tem como pagar pelo ônibus, e que o conteúdo que ela está levando é exatamente assim, o Museu Nacional de História, a criança pode colocar e fazer uma visita em uma virtual reality, uma realidade virtual, né? E aí ela falou de uma coisa que chama Virtual Divide, a divisão virtual, e eu comecei a ler sobre isso. E, embora a gente acredite que a internet trouxe mais, democratizou a informação, quer dizer, pensou-se que agora todo mundo tem acesso, então todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Eu estou falando de oportunidade. E muitas pesquisas provam que, na verdade, está distanciando, porque quem tem acesso está com mais fome e está cada vez mais consumindo mais e melhorando o seu desempenho, tanto como líder, como desenvolvedor, como engenheiro na sua própria profissão, e quem não tem acesso está ficando muito para trás. Que antes o gap entre um e outro, como ele era só físico, ele não era digital, ele era ainda menor, limitado, mas agora que é ilimitado o conhecimento, esse gap está crescendo muito, então... É sério isso? Tem estudo disso? É sério, porque assim, agora durante o Covid, por exemplo, que todas as escolas ficaram online, porque as escolas estão fechadas em vários estados dos Estados Unidos. Aqui também. Muitos professores estão percebendo que tem aluno de escola pública que não tem acesso à internet em casa, que o cara tem que ir para outro lugar porque ele não tem acesso, e aí isso está impedindo essas crianças de terem aula. E eu tenho certeza que isso acontece em várias partes da América Latina, né, que a gente ainda tem muita comunidade rural, então eu acho uma pesquisa recente aqui, recente mesmo, foi no ano passado, finalizada, pelo IBGE, inclusive, mostrou que 25% da população brasileira não tem acesso à internet. Eles foram um pouco mais a fundo para perguntar, e metade dessas pessoas não tinha internet, sabe por quê? Não tinha acesso? Porque não interessava. Olha que louco, metade. Então, você pega ali metade, de 25, são 200 milhões, coloca 50 milhões. 25 milhões de pessoas não tem interesse. Não tem interesse. Outros, assim, 5% por causa de custo. Foi bem baixo até. Mas uma grande parte, porque não tem interesse na internet, estou vivendo bem assim, sei lá, tal. Sabe? É uma bolha, né? A pessoa está numa realidade tão distante, tão diferente, também, que nem sabe o que vai acontecer, né? Então, eu queria deixar minha posição clara aqui, para vocês que estão ouvindo também, para você, Fer. Eu acho que, antigamente, quando a gente não tinha acesso e tinha que recorrer realmente a bibliotecas, por exemplo, no meio acadêmico, principalmente, né, se o professor falar, você tem que acreditar, cara, não tem outra alternativa. Não tem, né, principalmente no ensino médio, fundamental, essas coisas. A faculdade ainda vai lá, se é mais... né, mais curioso, mais crítico, mas antes disso, não é, você vai falar, acredito que o cara está falando, pô. Hoje, você vê muito isso, né, eu tenho uma formação também na parte das academias, e aí você pega, o professor morre de medo de aluno contestar, não deveria, cara, deveria abrir, quer dizer, aí a gente vai entrar no ramo educacional, né, no sistema de educação, que é outro papo, mas só para me posicionar a respeito, eu tenho a impressão que antigamente era muito, esse gap, como você falou, eu tenho a impressão que era muito maior mesmo, cara, sabe? Assim, você está falando que não, eu vou pesquisar até, não, mas... eu acho que é o gap de informação era muito maior, mas o gap de oportunidade talvez hoje seja maior legal. Com quem não tem acesso à internet, com quem tem. Tá, legal. Aí tem um eu acho que é um gap de oportunidade. Então, assim, aquele cara, eu acho que assim, um cara que estava no campo antes, sem acesso à biblioteca, com a pessoa que estava na biblioteca, o gap devia ser assim. Hoje, o cara que está com tudo na internet, pegando
aula de Harvard online, que a gente tem acesso a Sim, tudo agora. E o cara exato. que está no campo sem acesso à internet, o gap está aumentando de Entendi. oportunidade. Eu acho que é isso. Legal, legal, massa. É. Eu acho que aí tem Mas eu acho que é sentido. aí que esses projetos de internet para todo mundo, são tão interessantes, né? Exato. Agora precisa também ter uma educação, como você É mesmo isso. mencionou. É o sistema de educação que é muito industrial ainda no mundo, né? Tal, então É, teria que mudar. A gente está tentando fazer a nossa parte nesse sentido aqui, né? E, cara, me fala mais um negócio aí, vai. Vocês aí na Samsung, esse desenvolvimento de produtos, você falou que é um negócio que muita gente não bota fé, que é a internet das coisas, né? Tem gente que comenta aqui e fala assim, cara, que é isso, meu, vou ter geladeira, para que eu vou querer uma geladeira que fala comigo, né? Então, além da geladeira, tem outras coisas que você vê sentido aí, assim, na verdade, você deve ver sentido em todas, né? Você é da Samsung, afinal. Mas alguma coisa assim que você fala, pô, isso aqui é do caramba, velho, isso aqui é um negócio, não é geladeira, mas sei lá o quê. Você sabe, eu estava lendo que essa semana foi a primeira vez que a compra de supermercado online foi maior do que a compra de supermercado offline Superou. nos Estados Unidos, superou. Ah, é? O Sério que é, mesmo? porque assim, para mim, a compra de supermercado ela é um ritual, é um negócio que eu gosto de fazer. Eu nunca fui usar Instacart ou outros aplicativos que outras pessoas fazem a entrega, porque assim, eu gosto de Você comparar o curte a preço do. experiência, Eu gosto, medir assim, não lá. só, mas assim, eu quero comprar um azeite, eu gosto de ver, eu gosto de ver o preço, eu quero comprar, entendeu? Se eu levar outra pessoa para escolher o seu abacate, a sua, Entendi, entendi. vai vir da forma que a outra pessoa escolher, né? Então, assim, eu gosto da experiência. E agora, com tudo o que está acontecendo, né, as pessoas começaram a comprar mais online. Então, assim, eu acho que tem. Quando eu penso em Samsung, e quando eu falo de IoT, eu não estou só falando dos sensores e do hardware em si, que vai medir temperatura. Eu acho que isso já está super avançado, já está comprovado que é o futuro, né? Essa é a internet das coisas, né? Conexão das coisas. Mas eu acho que ainda tem muito mais. A gente tem trabalhado aqui com projetos, por exemplo, que você pode usar o poder computacional dos seus eletrodomésticos e transferir esse poder computacional para um supercomputador que está fazendo pesquisa de câncer. Porque enquanto porque a sua geladeira, ela tá, se você pensar, ela é um ser ininteligente, é um ser burro. Então, por que não fazer com que todas essas eletrodomésticos sejam inteligentes, né? No sentido de ter mais atribuições que hoje são humanas. Tá. Então, por exemplo, um dos produtos que a gente tem na Samsung Next, que foi uma aquisição de uma startup na Grã-Bretanha em 2012, 2012 a empresa foi fundada e a gente adquiriu a empresa 18 ou 19, agora 2 anos atrás. É um aplicativo que hoje está nos refrigeradores da Samsung, que não só com base no que você usa, te oferece receita, e receita, eu ia falar sazonal, Sazonal. seasonal recipes, então sazonal, com relação se é verão, inverno, ou se é um determinado holiday, mas ele também, e a gente estava falando, você uma hora tocou naquela coisa de produto, que aqui no Vale a pessoa tem a ideia, ela já lança, já vai atrás, e aqui, nessa semana mesmo, o grupo de produtos, eles falaram, pô, e se a gente conseguisse que as pessoas falassem, eu tenho abobrinha, macarrão, tomate e ervilha aqui na minha geladeira, me manda uma receita aí, que ao invés da gente falar, não, vou fazer um macarrão com ervilha, e se a gente pudesse que um AI, né, uma inteligência artificial nos mandasse recomendações com base no que a gente tem na geladeira. Claro, claro. E aí eles criaram um número para você mandar mensagem falando o que você tem na sua geladeira, e aí eles iam te mandar, e o AI te manda a receita. Então, assim, eles Legal. pensaram, será que isso faz sentido no aplicativo? Pô, em vez da gente
reunir o time de produto, de engenharia, de desenvolvimento, para colocar no aplicativo, vamos colocar uma mensagem de texto, não precisa de aplicativo, não precisa de nada, Sim. vamos rodar e ver se pega. Validar, né? Acabei de validar antes de fazer qualquer coisa. E ficou em segundo lugar no site Product Hunt, que é um site grande aqui. Recebeu mais de 1.500 votos. Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade, não só em Samsung, em tudo que está dentro da nossa casa, de ser mais bem aproveitado. Sim, é verdade. Eu acho que o grande lance é esse aí, melhor aproveitado, porque uma coisa que a gente tem, muita gente reclama, né, fala, não tem, a comida é cara, não sei o quê, mas o desperdício é gigantesco, né, porque você tem uma cultura ainda, você se lembra disso, você é brasileira, né, aquele negócio de ter que ter bife na mesa, mistura, lembra disso? Assim, tem que ter mistura, né? Então, pô, não é só de mistura de carne que a gente vive, enfim, você tem uma série de alternativas. Então, são coisas inteligentes, né, na verdade, né? Coisas. Eu acho que cada vez, por exemplo, a televisão, pô, ela pode ocupar o espaço, como eu falei, da sua ginástica, você pode ter uma instrutora virtual na televisão, né? Ao invés de ficar só fazendo no computador, ou aquilo pode ser também. Entrou em casa, te reconhece, já coloca seu programa favorito. Você parou na série tal. Não faz isso hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Exato, deixa eu te falar uma coisa. Fala aí, pessoal, eu tenho duas Samsung aqui em casa, duas Smart TV. Cara, eu já fiquei com a maior vontade de mandar ali, eu estou assistindo uma série, de mandar direto com um amigo meu também, que tem a Netflix, sabe? Por exemplo, né? Ou então para um outro canal. E não tenho essa opção, eu tenho que ficar copiando, colando no WhatsApp, não sei o que, para mandar um negócio. Dá uma ideia para esses caras aí, fala, coloca tudo aqui, ó, já manda ali uma conexãozinha lá. Né, tipo assim, pode existir o que a gente chama de FaceTime também, né? Isso, exato. Talvez reconhecer, por exemplo, eu chego em casa, vamos supor que você é meu tio, meu primo, nós somos super próximos. E a gente, às vezes, dá uma conversada, mas faz tempo que a gente não conversa. Por exemplo, eu chego, abri a porta do trabalho, estou chegando, a minha televisão já pode falar, Fernanda, o Cássio também está na televisão dele, você quer falar? Eu quero. E aí já eu falo, oi, tudo bom? E aí, o que vocês estão fazendo? Beleza. Não. Sabe? Cara, muito legal isso. Imagina a proximidade, né? Eu discuto muito isso com as pessoas também. É uma forma de proximidade. São dois sentidos que a gente está utilizando, né? A visão e a voz, né, cara? E a audição, né? Então, aliás, a voz não é sentido, né? Mas a audição e a visão. É lógico que você tem as pessoas que falam, nossa, e a minha privacidade? Então, significa que a minha televisão sabe quando eu estou na sala? O que mais que ela sabe? Desde que você autorize, né? Então eu me lembro quando a Samsung aqui nos Estados Unidos estava fazendo um teste com um novo aparelho deles, uma nova, tipo Alexa, era uma Bixby Home, alguma coisa. Pessoal, Alexa, para quem não sabe, é aquele aparelhinho que você coloca da Amazon, coloca na tua casa, uma caixinha de som que você fala, ela está conectada em tudo, você fala, liga para Fernanda, põe uma música X, ela vai fazendo e vai te respondendo, né? Uma IA. Então, assim, hoje tem a Alexa, que é da Amazon, tem a Google Home, que é do Google. Acho que a Samsung não está tão à frente como essas duas empresas, mas eu acho que a Apple não tem. Mas, enfim, eu ia fazer o teste. E aí, quando eu recebi, como funcionário, eu recebi o contrato para eu ver o que ia ser, estava falando que eles iam ter que escutar tudo que a gente falava em casa para melhorar a tecnologia. Sim. Meu marido, cara, falou, não, mas você acha que vai ficar escutando tudo que eu falo? Não quero isso, não. Então, existe ainda muita gente, e aí eu acabei não fazendo um test user para o negócio. Okay. Até hoje, por exemplo, a gente tem um Google Home na cozinha, tá? Ele às vezes fala, a gente desliga o microfone e ele fala alguma coisa e ela responde, o microfone está desligado. Aí eu digo assim, meu marido fala, tá vendo? Tá escutando, o microfone está desligado porque não consegue falar, mas o ouvido está atento. Não, mas eu já passei por uma experiência. E aí ele tira da tomada. Eita, só falta cobrir por fogo.
Desliga geral. Não, mas isso daí é uma coisa que a gente está suscetível mesmo, né? Isso não tem dúvida. E eu tive uma experiência, eu e minha esposa aqui, que a gente olhou um para o outro e falou, caramba, meu, que merda é essa que aconteceu? A gente estava com o YouTube ligado na TV, não estava, a TV estava ligada, eu acho. Ou, bom, não lembro. Mas a gente estava batendo um papo e a gente falou de uma coisa que raramente a gente comentava, que não são as coisas rotineiras ali, né, do dia a dia e tal. E a gente falou de uma coisa, sei lá, bem diferente. A hora que eu liguei o YouTube, apareceu uma propaganda, velho, daquele negócio lá. E a gente levou um puta susto, sabe? Uma propaganda sobre o que vocês estavam falando? Exato, exato. Do que a gente estava falando, cara. Eu não estava mandando mensagem para ela por mídia nenhuma. A gente estava falando. Aí eu fui pesquisar, né? Isso, aí pesquisei bastante e encontrei que é possível. Você deu autorizar lá, porque não, seu celular está ligado, meu, tem um microfone ligado. Se não permitir lá, estão te ouvindo, cara. Agora, o que fazer com isso que é o lance, né? O que os caras vão fazer com isso? É a privacidade, né, Fernanda, que você falou, e teu marido, com toda razão, ele ficou de orelha em pé, né? Falei, que isso, cara, tá maluco, velho? É isso aí. Ô, Fê, ó, a gente já atingiu aqui, putz, papo gostoso, cara, 50 minutos já. Eu queria até te pedir o seguinte, para a gente deixar meio que em stand-by, assim, uma segunda parte, porque tem mais coisa para a gente falar, eu queria te perguntar outras coisas, como que vocês estão reagindo agora nesse período, para a gente ter até uma referência ou uma comparação, né, desse período de pandemia e tal, e outras coisas também que dá para ser desenvolvida, e se tiver gente que tem ideia, o que pode fazer, bom, enfim, tinha um monte de coisa aqui que eu estava louco para estar aqui contigo, mas eu acho que vai ficar longo, sabe, se a gente começar. Se você quiser, em algum momento, coletar perguntas de outras pessoas também da sua, né, do seu grupo, se a gente quiser fazer talvez uma sessão no Zoom, Pô, legal. que a gente deixa aberto para as pessoas fazerem perguntas também, eu estou à disposição, Genial. adoraria me conectar com os empreendedores aí do nosso Noroeste Paulista. Hell Valley total. É o Hell Valley. O Hell Valley é só Araçatuba ou pega também mais? Birigui? Vai de Penápolis aqui, assim, né? Ou até Lins, de repente, se tiver algum maluco por lá que queira participar, até Ilha Solteira, né? Que a gente realizou um Startup Weekend lá, então tá toda essa via, né? Toda conectada, cara, tá super legal. Assim. E a gente expandiu. Vai ser um prazer. Pô, cara, olha, eu agradeço demais por você ter trocado essas figurinhas aí com a gente, meu. Eu acho que eu gostaria que muita gente ouvisse isso mesmo, sabe? Principalmente os jovens, aqui, os mais jovens estudantes e tal. E vamos deixar até, vou propor isso daí, pessoal, a gente fazer um hangout, né? E um bate-papo bacana, com perguntas e respostas, para uma outra livezinha aí. Esse aqui está gravado, é um podcast, vai ficar lá com a sua permissão, é claro. Com certeza. Cara, e quero agradecer de coração você ter dedicado esse seu tempinho para a gente aí, meu. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço o convite, contem comigo. Foi um prazer. Então, Obrigada. Pessoal, obrigado por todo mundo. Você também, Fê. Para tua família também aí, tá desconfiado. Obrigada. Né, do teu marido, ele falou, não pode ter Alexa aqui, esses caras. Manda um abraço para ele. Obrigada. Beleza, Fer. Pessoal, obrigado por vocês terem ouvido mais esse podcast. Eu sou Cássio Bettini, trazendo assuntos sobre tecnologia, inovação, comportamento e tudo mais que nos interessa bastante. Tchau, tchau.